Oi, gente. Finalzinho de domingo. Achei até que as pessoas já estão um pouco cansadas e tal, já está na hora de ir desacelerando para amanhã, mas eu queria deixar um vídeo especial registrado, porque para as coisas não se acumularem, né? Porque daí as coisas vão se acumulando, daí a gente tem tanta coisa para conversar, para bater papo, para discutir, que acaba passando bastante batido. E hoje eu queria fazer um vídeo para começar a nossa série sobre resgate responsável, sobre adoção responsável, a adoção de animais, né? Porque, assim, é uma questão super delicada, entra muito em polêmicas, só que a gente acaba deixando passar batido daqui, passar batido de lá, e aí, assim, se perde coisa que pode ser muito importante. Resgate animal é uma coisa muito especial e específica quando a gente fala de veganos fazendo isso, né? De gente que luta pela causa abolicionista. Não é a mesma coisa que se faz quando a consciência não é exatamente a de libertação. Porque as razões, a motivação que nos leva a fazer determinadas coisas faz muita diferença nas nossas ações. Se a gente faz um exercício físico, por exemplo, com uma motivação, sai de um jeito. Se a gente faz com outra motivação, sai de outro. Se a gente faz uma dieta, um jejum, e ele tem um cunho espiritual, ele sai de um jeito. Se ele tem um cunho de saúde, sai de outro. E o andamento muda muito. Por isso que o resgate animal feito por ativistas da luta abolicionista, ele é muito peculiar, ele é muito singular. E boa noite, gente. Boa noite, Silvanira. Ai, que bom vocês estarem por aí. É muito legal. Então, é assim, eu já há dias estou querendo tocar nesse assunto, mas a gente foi atropelado por outras questões, eu deixei um pouco para frente. E agora, com alguns resgates que eu fiz, que são muito singulares, assim, de uma delicadeza muito grande, porque foram resgate de pássaros, aí então a questão ficou urgente. Na semana retrasada, eu resgatei e adotei o BB8, um periquito australiano, e a Rosinha, uma periquita australiana, de proveniências diferentes, mas a razão foi a mesma. Ambos perderam parceiros, ambos são aves consideradas, nesse nosso mundo especista e preconceituoso, consideradas aves ornamentais. A proveniência delas é de um país totalmente diferente, elas foram reproduzidas para virar aves de estimação, ave de enfeite. Para nós isso já é um absurdo tão grande que a luta tem que seguir mesmo paralela, não tem nem que se discutir. Aí na sequência eu adotei o Zezé, que veio para cá, que é uma maritaca, que foi resgatada pela Viviane Clemente, uma parceira também da causa abolicionista, vegana, e ela resgatou esse animal porque crianças destruíram o ninho deles, bagunçaram o ninho deles e os pais abandonaram. 2 irmãozinhos dele morreram e ela conseguiu salvar o Zezé. E aí agora, numa situação muito peculiar, ela confiou a nós, que temos um santuário, um pequeno santuário, a tutela do Zezé. Baseado em quê? Baseado em que quando nós resgatamos animais, nós que somos ativistas da causa abolicionista, que somos veganos, nós temos em mente alguns pontos que são cruciais. O ponto principal é que quem determina todo o nosso trabalho em torno dessa adoção é o próprio animal. As necessidades dele, a natureza dele e tudo que ele vai expressar durante a tutela que a gente faz. E todo o trabalho que normalmente a gente também faz em torno de reintroduzi-lo à natureza quando é necessário, quando é possível, né? E a outra questão é que em nenhuma hipótese, nós exploramos esse animal para qualquer fim humano.
Ponto, então. E aí começa, então, algumas polêmicas, algumas dicotomias, normalmente questionadas por pessoas que não têm muitas informações a respeito desse trabalho. E isso que eu tô falando não é uma crítica, tá? É só uma constatação. Por quê? Porque as pessoas não têm obrigação de saber tudo, especialmente se elas não são veganas, não são da causa. Isso gera curiosidades e algumas dúvidas, né? Posicionamentos. As pessoas perguntam, bom, se vocês são veganos e acolhem, adotam ou resgatam animais, por que que em alguns casos esses animais não são logo soltos então na natureza? E aí a gente entende que essa pergunta, na verdade, ela é muito ingênua, né? Ela não vem de uma pessoa que normalmente queira nos criticar, que queira falar mal, que queira brigar com a gente. Não é isso. Elas ficam, ela vem de pessoas que, na verdade, não sabem qual é a nossa luta ou não têm informações sobre o quadro geral do mundo. Por quê? Quando a gente resgata esses animais, a gente tem uma luta paralela, né? Uma luta de libertação animal, de encaminhar todos os animais, não é aquele animal que a gente resgatou, à liberdade. E aí a gente tem que lidar com a triste verdade de que não há natureza suficiente para esses seres serem seguramente reintroduzidos. A maior parte dos animais que nós resgatamos, a maior parte não, né? Todos os animais que nós resgatamos, eles vêm de alguma situação de maus tratos, abandono ou de acidentes. Acidentes quando é um caso natural, assim, tipo, encontramos um animal ferido. Ferido porque caiu do ninho, ferido porque foi atropelado, por exemplo. Abandono é abandono, né? Abandono é quando alguém tem um animal, tutela um animal por alguma razão escusa, que acha que o animal é um objeto, que é um animal para servir de enfeite, servir de distração. E aí quando descobre que esse animal ele tem uma natureza própria, ele faz cocô, ele faz xixi, ele rói, ele faz barulho, ele bica coisas, enfim, as mais diversas coisas da natureza desse animal. Quando a pessoa se dá conta de que aquilo gera algum tipo de trabalho, de desconforto, de problema para ela resolve então atirar esse animal em qualquer lugar. Muitas vezes essas pessoas que abandonam esses animais, elas têm uma blindagem tão grande de falta de informação que ela acha que é só não estar com o animal preso que ele vai viver em qualquer lugar do mundo. Então teve uma época que estava muito na moda, veja se isso... Ai, que duro ter que falar sobre uma loucura dessas. Porque tem moda de ter animal, né? Moda de exploração, moda de maus tratos, moda. As pessoas às vezes querem pôr um nome bonito e chama de cultura, né? A gente chama de desgraça, de loucura, a gente chama de demência, a gente chama de qualquer coisa do ruim. Então, teve uma época que era moda ter animais exóticos, cobras, iguanas, ferretes, né? Aquele furãozinho, um bichinho bem bravo, por exemplo, por sinal. E que mais que era bem moda? Bom, esses daí eu me lembro claramente. Daí as pessoas adquirem esses animais sem nenhuma responsabilidade, com uma informação pífia a respeito e com experiência zero. Elas não têm ideia de quanto trabalho gera alimentar esses animais que muitas vezes, sendo carnívoros, obrigam a pessoa a criar um animal para poder dar para o outro, fora da cadeia, fora do equilíbrio natural, fora de todas as condições. Esses animais, eles fazem cocô, xixi, alguns deles têm, principalmente se eles são carnívoros, eles têm a evacuação bem fétida, né, que causa bastante incômodo. O outro é ácido, o outro é bravo, o outro briga, enfim. E aí, quando elas se dão conta de tudo isso, elas jogam o animal em qualquer lugar. Claro, os animais ficam doentes, que nem a gente, fica doente, porque eles acabam precisando de cuidados que são caros, difíceis, complexos,
E assim, da mais variada gama. Nós inclusive vamos precisar de várias conversas a respeito disso para conseguir elucidar muitas questões. Então, elas em Alphaville, que é um condomínio de São Paulo, de São Paulo capital, estava lotado nas imediações desses animais abandonados. Lotado, sim. Andava pela rua e encontrava um iguana. Claro, eles são atropelados, eles mordem pessoas, eles atacam porque eles ficam furiosos, eles ficam apavorados, eles não sabem onde estão, eles precisam se defender. E assim, aí, quando chega nesse ponto, as pessoas que nada sabem a respeito começam a tirar crítica para todo lado, falar qualquer coisa, querem fazer extermínio de animal, acham que eles, tá vendo? Eles são maus porque eles morderam uma criança no condomínio. Uma criança foi mordida por um cachorro que foi modificada a raça dele até ele se tornar uma fera, ou criado para rinha, né, para briga e era uma fera, ou por um animal exótico que foi adquirido sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma consciência. Então, assim, para nós, ativistas da causa, resta um trabalho de enxugadores de gelo, porque a gente não atende a demanda. Para cada pessoa que abandona, para cada ativista que resgata animais, são incontáveis pessoas que os abandonam, jogam na rua, maltratam, às vezes até matam ou deixam morrer. Quantos animais morrem porque são dados para adolescentes? O adolescente vai para o colégio, esquece que tem um animal, viaja, deixa o animal em casa, o animal se prende em algum lugar, ingere algum objeto, come alguma coisa errada, de comer mesmo, ou esquecem de deixar comida, água, ou a temperatura é muito quente ou está muito frio e o animal morre. Incontáveis. Não tem como a gente nem falar sobre isso, estimar. As pessoas entendem que gato e cachorro é animal. Mesmo assim, os protetores de gato e cachorro, os cachorreiros e gateiros, estão com suas casas hiperlotadas, endividados, porque quando a gente se torna um resgatador de animal, não aparece um arco-íris em cima da nossa casa, em cujo final se encontra um pote de ouro. Não acontece isso, né, Bentinho? A gente precisa estudar tudo que a gente puder acerca da natureza do animal, pesquisar até cansar tudo sobre os hábitos naturais desses animais. A gente precisa encontrar alimentação adequada. A gente precisa fazer uma higiene multiplicada em casa, porque onde eles comem, onde eles evacuam, onde eles voam, ou onde eles rastejam e tudo mais, tudo fica com restinho de pelo, restinho de pena, restinho de unha, babinha, xixi, cocô, às vezes eles vomitam. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Não são os animais que têm problemas, que eles trazem 1000 bichos, 1000 vírus e bactérias. Mas esses agentes, né, causadores de doença, eles se proliferam com muito mais facilidade num lugar onde tem pote de ração, resto de pelo, resto de pena, resto de unha, babinha, vomitinho, xixi, cocô. É claro. Se a gente não mantém uma higiene redobrada, não multiplicada no ambiente onde os animais estão acomodados e na nossa própria casa e no manejo com esses animais, aí começa a proliferar esses fungos, bactérias, vírus, etc. E aí vai falar que o animal é sujo. O animal não é sujo. Gente também transmite doenças. Se não tomar banho, se não der descarga no vaso, se não lavar o banheiro, se não limpar a cozinha, se não descartar o lixo que a gente produz, a gente fica muito fedido e a gente produz muita doença, a gente acaba proliferando muita doença, né? Se a gente olhar as pessoas que vivem em situação de rua, por exemplo, que se alojam embaixo de marquises e embaixo de viadutos, se essas pessoas ficarem por um mês, só um mês, sem fazer a higiene e sem ninguém fazer higiene para essas pessoas, bom, ninguém aguenta passar perto do local. Então, com o animal não é diferente. Quando a gente pensa em dignidade, a gente pensa em tudo, a gente pensa em limpeza, a gente pensa em cuidado, a gente pensa em alimentação, a gente pensa em acomodação, a gente pensa em conforto.
né? E é isso que a gente precisa proporcionar para os animais. Então as pessoas que nada sabem a respeito, às vezes elas veem a sombra de uma gaiola, né? O animal, ele tem que se acomodar em algum lugar. E a gente fala assim, olha, você não vive preso na sua cama, né? Mas você precisa de uma cama. Eles precisam de uma acomodação. Se a gente não pode reintroduzir o animal à natureza, ele precisa de uma acomodação segura. Ele vive no máximo de liberdade que a gente alcançar, mas a liberdade que nós, resgatadores de animais, podemos proporcionar para eles, num mundo que os descarta como lixo, que os usa como objetos, é, infelizmente, uma liberdade relativa. Pelo meu gosto, eu colocaria as chinchilas lá no Chile, que é o lugar onde elas são provenientes. Lá tem a temperatura que elas podem suportar. Lá elas têm toquinhas onde elas podem viver. Seria maravilhoso. Só que as chinchilas que eu resgatei, elas estavam sendo criadas num cativeiro imundo, sujo, fedido, atulhado, sem nenhum cuidado, para serem um dia esfoladas vivas e se transformarem num casaco para algum desgraçado vestir. Então, o que me restou fazer foi resgatar essas chinchilas, colocar na minha casa, em cada uma, na gaiola maior que eu consegui arrumar. Eu solto esses bichinhos para elas poderem exercitar o seu corpinho, só que tem que soltar separada, não pode soltar junto porque elas brigam igual Matrix, assim, elas vêm pulando, se encontram no ar, briga, se arranca pelo, se morde e aí voltam pro lugar, arfam até voltarem, até uma matar a outra. Então, eu não posso soltar elas juntas. Outra coisa, ela só pode ficar solta sob supervisão. Então isso me obriga a ficar em casa o maior tempo possível. Por isso que eu fico estudando em casa, por isso que eu faço vídeo em casa. Por quê? Porque eu não posso deixar esses bichinhos que foram resgatados dessa situação desgraçada ficarem presos numa gaiola diminuta. Elas precisam pular, elas precisam andar, mas elas roem fio. A casa da gente nunca vai ser um ambiente adequado para animal nenhum. O homem domesticou o gato e o cachorro, e é por isso que até hoje ele só reconhece esses dois, mas mesmo assim, cachorro não pode ficar preso dentro de casa também. Cachorro precisa caminhar, cachorro precisa correr, gastar energia para não ficar doente, para não adoecer todo mundo, para não estragar tudo, para não quebrar tudo, para não viver numa situação infeliz. Gato, a mesma coisa, eles precisam ter um ambiente de acomodação, eles precisam ter onde subir, lugares seguros. As chinchilas podem roer fio de geladeira, então todos os nossos fios são revestidos, a gente reveste primeiro eu pego sacolinhas plásticas, eu revisto com a silver tape ou tecido, passo tecido por cima. Por quê? Porque eu não quero que elas estraguem o fio da minha geladeira apenas? Claro que não, porque elas podem tomar choque e morrer. Não pode deixar vaso sanitário aberto, porque se elas pularem dentro, elas morrem. Não pode deixar janela aberta, porque ela pode ir embora e se ela for parar no quintal, ela vai virar comida de algum animal. Ela não tem como sobreviver. Eu não posso deixar balde de água com produto de limpeza em nenhum momento aqui, porque o pássaro pode entrar, eles adoram tomar banho. E aí, então, vamos falar do pássaro especificamente, que depois a gente volta e a gente vai fazendo mais vídeo para tirar mais dúvida. Os pássaros que nós resgatamos são pássaros que estavam numa situação de infelicidade por alguma razão. O Juju, o papagaio, aquele caso que eu já contei, ele morava na Avenida São João, porque ele foi comprado por uma senhora de idade. Essa senhora de idade estava sendo cuidada por um conhecido meu, era cuidador dela. Ela teve um infarto fulminante na sala, o papagaio viu, as aves são muito sensíveis, especialmente os pássaros, eles são muito sensíveis, ele entrou em choque. Aí o papagaio ficou para esse moço que era meu conhecido. E aí ele falou, eu não tenho onde cuidar dele, eu não tenho como ficar com ele. Eu falei, eu tenho e eu vou cuidar. E aí eu tava me mudando para o que hoje é o nosso santuário, para aqui interior de São Paulo, uma casinha na montanha, uma chácara, eu tenho espaço e tudo mais. E eu trouxe o papagaio comigo. Passados alguns meses, o papagaio saiu, melhorou muito da depressão, porque ele entrou numa depressão profunda. Animais morrem de tristeza, principalmente as aves, os pássaros. Aí ele me ligou dizendo que queria o papagaio de volta, porque ele queria vender o papagaio, porque ele estava precisando de dinheiro.
eu tentei demovê-lo da ideia, dizendo para ele que o animal não era um objeto, que o animal nem dele era, que ele tinha herdado esse animal de uma situação triste, que o animal já estava acostumado a todos nós. E aí, o que acontece é que ele quis o animal de qualquer jeito, e aí eu peguei a chave do meu carro, levei até um lugar e consegui vender o meu carro, peguei o dinheiro que eu precisava, paguei o que ele ia vender o papagaio para outra pessoa, e aí eu comprei uma bicicleta, nunca mais tive carro e passei a cuidar desse animal. Mas a polêmica é sempre assim, mas você não pode alimentar a compra. Então, mas eu posso abandonar o animal na mão dele? Para ele vender para uma terceira pessoa. O animal era da velhinha, a velhinha morreu, ele ficou em depressão. Aí passou para ele não quis o animal, abandonou, me deu. O animal se habituou e começou a ser cuidado dentro desses parâmetros que eu falei. Cuidado com a alimentação, papagaio não tem que comer comida de gente, papagaio não tem que ficar em ambiente de gente. A gente não tem que humanizar o animal, a gente tem que dar carinho e afeto na nossa medida, que é sempre menor do que ele precisaria. Mas se eu jogar ele na natureza, que não existe, ele vai ser predado, entende? Aí todo mundo fala assim, mas então por que você comprou? Porque eu não ia abandonar. Ponto e acabou, eu não quero saber. Quem quiser fazer melhor, eu super acho legal. Quem tiver uma proposta muito melhor, muito obrigada. Mas eu fui atrás de biólogos, o Matheus Croco, inclusive, tá vendo até uma possibilidade da gente conseguir ainda algo melhor ainda para ele. Mas eu não faço isso de maneira irresponsável. Você não solta o passarinho lindamente assim, ó, para ele dar com a cara no muro e morrer, para ele cair na boca de um gato, de um cachorro, ou você pega por outra pessoa, ou morrer mesmo, morrer de fome. Por quê? Porque não tem árvore, gente. A pessoa que critica que o resgatador pega um animal e cuida dele sem soltá-lo na natureza, ela é a mesma pessoa que não planta árvore nenhuma, é a pessoa que não sabe nada, que não educa seu filho para ele não ir lá mexer no ninho do passarinho, é a mesma pessoa que acha legal estourar fogos no final do ano, sabendo que isso mata os pássaros, é a mesma pessoa que às vezes se cansa do barulho das maritacas do mundo e solta fogos para elas irem para outro lugar, é a mesma pessoa que tela a sua casa em vez de botar conduítes de proteção no seu filho, nos seus fios. Por quê? Porque a maritaca não pode comer a sua fiação. Então é a mesma pessoa que não faz droga nenhuma pela natureza para que os animais tenham uma natureza, é essa que vem dizer que a gente tinha que soltar o bicho na natureza e não pode cuidar dele do jeito que a gente cuida. Isso é triste e lamentável. Deixa eu ver, a Jaqueline está falando. A Jaqueline está falando que é importante falar sobre a consciência no ato de adotar ou resgatar um animal, porque infelizmente o que ela mais vê são tutores que o animal fica doente, se machuca e não querem levar no veterinário. É isso aí, não quer levar no veterinário, não quer gastar dinheiro, e vão para grupo de rede social às vezes pedir receita caseira, sabe, às vezes protela ou piora a situação do animal, colocando a vida dele em risco. Exato. É uma berlinda. Porque a gente faz um aconselhamento que, por exemplo, eu fiz resgates no centro de adoção que tem em São Paulo. E eles são extremamente criteriosos e exigentes. Você faz um questionário, responde a uma entrevista, assina um termo, manda foto das acomodações onde você vai ter que colocar o seu animal, manda filmagem do local. Olha, é um critério gigantesco. E aí tem gente que fala assim, mas quanta exigência, isso desestimula a pessoa a adotar um animal. Isso desestimula, aí acontece que eles vão ficar com o animal lá e não tem quem adote, porque é tanto critério. Olha, mesmo com todos esses critérios, acreditem, vocês não têm ideia da quantidade de animal que é resgatado numa situação tenebrosa, castrado, vermifugado, porque assim, não tem só cachorro e gato. Tem coelhos que o pessoal compra para dar de presente de Páscoa e depois joga na rua, no parque. Tem galinhas, tem frangos de rituais que o pessoal encontra todo detonado, estrebuchando. Tem pomba chutada do meio da rua. Tem essas iguanas e ferretes abandonados que são encontrados. Tem até cobra. E aí, quando encontra esses animais nessa situação, eles cuidam,
Castram, vermifugam, medicam, passam em consulta com veterinário, cuida e põe para adoção. Mesmo com todo esse critério, vocês não têm ideia da quantidade de animais que é abandonado de novo. E outros que é a tentativa de devolução pelas pessoas. Então, gente, assim, o trabalho que a gente faz é um trabalho de conscientização. Esses animais que a gente resgata, na verdade, acabam sendo um símbolo de toda a nossa luta, é um símbolo constante que a gente faz o quê? A gente olha para eles todo dia e pensa, hoje eu ia comprar um creme para passar no meu corpo, mas eu não vou, porque eu preciso comprar uma ração especial, porque ele tá com falta de vitamina, porque o biquinho dele tá descascando. Aí, agora eu acho que eu vou comprar umas toalhas novas, uma roupa de cama nova. Não, eu não vou também. Eu não vou porque eu assumi um compromisso de lutar pela libertação animal e se eu tiver que abrir mão de todos os confortos que eu tenho que assumir, eu vou abrir, porque o animal é prioridade. As pessoas não têm consciência do que elas estão fazendo, porque que a consciência é a coisa mais importante que eu torno a pautar. Porque quando as pessoas se relacionam com o animal sem consciência de que, na verdade, eles têm direito à vida, liberdade, integridade e dignidade, elas vão acabar incorrendo no mesmo erro. Elas vão acabar se relacionando com o animal com desprezo, descaso, negligência e exploração do mesmo jeito. Então vai rodar e vai parar no mesmo lugar. Por isso que a gente fala, eu sou a favor de santuário zoológico, eu sou contra, absolutamente contra. Ai, mas os zoológicos também cuidam dos animais, ele também evita a extinção. Olha lá o Zezé falando. Eles cuidam, não, eles não cuidam, eles exploram os animais. Eles colocam os animais para serem expostos. Animais de clima quente, animais de clima frio, tudo no mesmo lugar. O animal nasce lá no Ártico. Aí ele vem parar aqui, num país tropical. Aí o pessoal coloca umas coisas fake lá e acha que tá bom. Por sinal, olha isso. Não é mais hora de pássaro estar acordado. Tá vendo? Pássaro não pode estar acordado essa hora. É hora deles estarem dormindo. Ambiente de casa não é o ambiente para eles. É que eu coloco, hoje não, porque ele tá em adaptação, então eu não tô deixando ele sozinho em nenhum momento, eu vou tentar deixar ele o mais seguro possível, até ele se adaptar completamente. Mas, na verdade, escureceu, passarinho tem que dormir. Esse é o ciclo deles. E a gente não pode ficar interferindo. Eles são fofos, eles são umas gostosuras, mas eles precisam ter a natureza deles o mais próximo possível do normal. E a gente não tem como proporcionar isso. E quando dá animal de presente para adolescente, piorou. Porque adolescente, ele é uma entidade. O adolescente, como diz o meu ex-marido, ele fala que o adolescente ele é raptado pelos ETs. E aí ele só é devolvido quando ele tá com 20 anos. Porque ele realmente está fora da realidade. Então, assim, dá de presente pro filho, ele é tão legal, ele adora animais, menina, você precisa ver. Esses dias me pediu um furão, aí eu comprei, paguei uma nota, aí teve que comprar não sei o que pra comer, não sei o que pra beber, não sei o que pra acomodar, aí ele desencana porque ele vai pra balada. E aí a mamãe viajou, e ele falou que ia ficar em casa, mas não ficou. E aí deixou o bichinho morrer, né? É assim que acontece. E os animais que a gente resgata são todos dessa situação. Pomba, por exemplo, ela tem uma memória, e é por isso que existem os pombos correio, né, que o pessoal explorava para isso, porque ele tem uma memória imensa de lugar. Então você resgata, cuida e devolve ela lá para a praça, ela volta para tua casa, né? E assim, a gente não quer um zoológico, a gente é a favor de santuário porque o santuário não explora, porque o santuário tenta cuidar do animal o mais próximo possível da natureza dele. E por último, o santuário é um trabalho paralelo de consciência e conscientização permanente, porque a gente não vai conseguir resgatar todos os animais que estão acabando. Passou aí esses dias, tá, né?
uma febrezinha de mostrar a Gisele Bündchen chorando porque ela viu a Amazônia devastada. E o cara fala claramente que a Amazônia é devastada porque tem a predação lá da madeira, né? E aí depois eles tocam fogo em tudo para criar o gado para abate. E aí ela faz aquela cara, oh meu Deus, que pena. E aí depois, virou vegana? Fez a transição? Fez a conexão? Não. Secou a lagriminha e foi desfilar casaco de pele. A gente sabe disso. Ficar com dó todo mundo fica. Tanto que as pessoas não admitem que são a favor de maus tratos animais. Por isso que existe o bem-estarismo, porque elas ficam apelando. Ai não, eu sou contra, eu gosto de animal, eu quero pra comer. Porque pra comer é necessidade, é sobrevivência, mas eu sou contra maltratar. Eu sou contra. Assim, tipo, desmatar é necessário, porque eu preciso morar, porque eu preciso construir um condomínio, porque eu preciso construir shopping, porque eu preciso construir fábricas, porque precisa asfaltar a rua, porque eu preciso andar rápido com o meu carro, aí é outra coisa. Mas eu não sou a favor de maus tratos, não, eu só pra comer mesmo. E aí, sim, claro, tem que mandar pro matadouro, tem que dar uma paulada na cabeça, tem aquelas pistolas de primeiro deixar o animal zonzo com uma porrada na cabeça e depois mata, é um abate humanitário, mas aí é pra comer, mas maus tratos eu não sou a favor. Claro que quando eles vão pra fila do matadouro, eles sabem que vão morrer, então eles choram, eles urram, eles esperneiam, mas aí é pra comer, então pra comer tudo bem, eu não acho, mas eu acho errado pegar um animal e maltratar. Claro que quando é um cachorro muito bravo que morde alguém e ele é um cão de guarda e ele tá lá na chuva, mas ele ficou violento, aí tem que matar, porque você vai fazer o quê? Você vai deixar morder as pessoas? Não vai, mas eu sou contra maus tratos. E aí eu sou contra maus tratos também, se for o caso de judiar de um animal à toa, mas se, por exemplo, tem que ter madeira para construir navio, para construir móveis, para construir tudo, e não tem outro jeito, é assim que a vida mas eu sou contra maus tratos. E por aí vai. Segue uma vida, segue uma eternidade. Então, é lamentável, assim, num nível espetacular, assim, no mais absurdo do desesperador mesmo. Então, os animais que são resgatados por pessoas que são inconscientes, em sua maioria, vão viver um martírio diferente. Só muda o tipo assim, sai da frigideira e cai no fogo. Porque aí ele chega na casa da pessoa, o animal vive de qualquer jeito, ele acaba comendo, porque todo mundo que você conhece, todo mundo que não me conhecia como ativista, só me conhecia como vegana ou protetora de animal, elas não têm noção do tipo de retidão que o ativismo nos obriga a ter, né? Então é assim, ai, que lindo coelhinho, você tem coelhinho, ai, eu também tive um. Teve, o que aconteceu? Ah, morreu. Ah, meu irmão sentou em cima. Ah, deram uma festa e botaram o animal dentro da máquina de lavar, esqueceram lá. Que mais? Ah, ele comeu não sei o que, caiu da mão da criança e quebrou a cara, quebrou o dente. É assim, é desse jeito. E a gente sabe que as coisas acontecem desse jeito. Pássaro, por exemplo. Então vamos falar de pássaro. Pássaro é uma das coisas mais delicadas que eu consigo imaginar, porque ele teria, em tese, né, o direito ao infinito. O pássaro tem direito ao infinito. Mas quando a gente resgata, é o resgate que a gente sente o maior contraste. Né? O maior contraste de todos. Por quê? Porque uma chinchila, como eu acabei de dizer, ela gosta de ficar intocada. Então, para ela, a diferença entre ficar intocada no habitat dela ou ficar intocada em algum lugar seguro dentro de casa é uma. Mas um pássaro que perdeu o infinito para vir morar dentro de uma gaiola, que às vezes é uma gaiolinha desse tamanho que o animal não consegue voar dentro de jeito nenhum, ele fica pulando assim, ele dá 2 pulinhos, é uma coisa inominável. Então, quando eu comecei a fazer resgate de animais com tudo isso, eu bolei uma cartilha, eu comecei a fazer um texto, né, de uma cartilha falando de tudo isso, abordando os tópicos principais para elucidar algumas dúvidas e orientar as pessoas que têm essa intenção, mas que não são ainda abolicionistas, que não são veganos, né? Então elas precisam de informações que eu tinha para transmitir.
E aí algumas pessoas me pediram para adotar pássaros que estavam nessa condição. Então o BB-8, que era o periquito australiano, ele perdeu a parceirinha dele, morreu, e ele foi então doado. Ele vivia numa gaiolinha do tamanho do nada, num quartinho assim de fundos, e quando ele perdeu a companheirinha dele, ele entrou em depressão. O dono viu a aflição e queria soltá-lo, porque esse é o ímpeto de quem não tem informações. Aí eu vou soltar então, aí eu vou dar liberdade para ele. Ele vira comida de gato em, assim, questão de horas, se tanto, às vezes nem isso. Não tem árvore. Para o animal viver, especialmente pássaros, tá? Vamos falando de pássaros aqui. Para ele viver na natureza, ele precisa de duas questões, assim, básicas. Uma, a condição de se abrigar, né? De se defender, se abrigar das intempéries, chuva, sol quente e tudo mais, e predadores, gatos, gaviões, etc. Ele precisa disso. A outra questão, ele precisa ter condições de se alimentar. Se esse pássaro nasceu numa gaiola, como é o caso de canários e de periquitos e calopsitas, ela já não tem isso. Porque ela não sabe, a gente nem sabe em quantas gerações esse animal já vem. Ele não aprendeu a procurar o próprio alimento. Ele não sabe mesmo. E ele também não sabe porque também não tem. Porque lugar de pássaro é em arvoredo. Eles vivem em árvores. Esse é o lugar onde os pássaros vivem. Ai, Nana, mas também tem predador na natureza. Então, tem. Mas a harmonia é outra, a cadeia é outra, os predadores não comem, não criam, não reproduzem em cativeiro aos montes para eles depois cortarem, congelarem, venderem e armazenarem. E quando a natureza está equilibrada, os pássaros, todos os animais, eles têm o seu jeito de se abrigar. Uns moram dentro do oco das árvores, outros fazem ninhos pendurados em algum lugar, uns trançam. Assim, é infinita a gama de possibilidades que eles têm quando existe natureza. Mas todo mundo acha normal destroçar as árvores para construir um condomínio asfaltado. E depois tela a casa porque também não pode fazer ninho. E aí solta fogos porque o barulho deles incomoda, o cocô que eles fazem na marquise lá incomoda. E é para eles viverem onde? No paraíso? Então, essa é a questão. Eu quero agradecer a querida Patrícia Kaká, que é uma bióloga maravilhosa, que trabalha com resgates e que muito me orienta e que muito me serve de apoio, que muito me serve de segurança para que eu possa fazer o resgate responsável desses animais e para que eu possa cuidar deles da melhor maneira possível. Quero agradecer também a Lígia Pires Paixão e a doutora também Soraya Málaga e Carla Espeixoto, que são as minhas musas, e a Kátia, que também faz a mesma coisa. Me ajudam, me orientam e me amparam para que eu tenha condições de fazer esses resgates conscientes, né? Mas é isso, olha, não tem árvores mais. E as pessoas acham que é só você soltar. Outra coisa, a Bentinho, por exemplo, que é a Bentivi, ela foi achada com a asa quebrada, caída do ninho. A Silvia Olegário resgatou e conseguiu alimentá-la de uma maneira adequada, porque normalmente esses buguelinhos morrem porque não são alimentados de maneira adequada, passam frio, acabam morrendo. Ela conseguiu fazer a Bentinho sobreviver e me entregou. O que eu pude fazer? Eu botei uma árvore no meu quarto, eu coloco ela em segurança, ela voa porque o animal precisa voar. O pássaro precisa voar, ele precisa exercitar a musculatura dele para ele fazer voos, porque essa é a natureza dele, ele não pode ficar atrofiado, porque senão isso é uma vida infernal. E aí ela precisa voar. Mas se eu deixar ela solta no quintal, ela vai voar, vai se perder e vai cair na boca de um gato. Outra coisa, ela adora banho, então ela vai tomar banho numa sarjetinha. E aí, quando ela tiver pesadinha de água, com essa asa capenga que ela tem, ela vai ficar sem conseguir voar, ela vai ser atropelada ou ela vai ser comida por um gato. E como eu assumi um compromisso, eu vou cumprir ele até o fim.
Então ela fica dentro de casa, ela voa pra lá e pra cá, tem árvore, eu tento não humanizá-la, eu não fico catando nela, eu cato e dou uns beijos, não vou mentir, porque é irresistível mesmo, o afeto que a gente tem é muito grande e eles são muito carinhosos e afetuosos, eles acabam ficando, cuidando de ficar perto da gente o tempo todo e a recíproca é impossível de não se estabelecer. Mas sempre com esse cuidado, sempre. E ela tem uma gaiola para ficar, sim. Porque se eu me ausento da minha casa para ir fazer qualquer coisa, eu não posso largar ela solta à toa. A Bentinho até fica muito, né? Porque ela já tá muito acostumada e tal. Mas eu não posso correr risco dela pegar um objeto e se engasgar. Pequenos anéis, contas, miçangas, tudo isso que não tem na natureza, sabe? Que não tem na natureza, tudo que não tem na natureza é perigoso para eles. Plástico, roupa, botão, qualquer troço que não seja da natureza é perigoso para eles e eu tenho que cuidar disso. Outra coisa, se eles ficam assustados por algum barulho, por alguma coisa, eles podem voar e tacar o bico na parede ou cair, bater o peito. Eles não podem bater o peito no chão. Aqui tem um saco de ar, o saco aéreo que eles têm para manter o equilíbrio, para ficar leve para voar. E se eles baterem isso, eles podem ter hemorragia interna, eles perdem o equilíbrio para sempre, eles não sabem mais qual é o eixo deles. Eu não vou fazer isso com o animal que eu tutelo. Não vou fazer isso com o animal a quem eu assumi o compromisso. Olha lá, Nota Maria, a chinchila, está tentando brigar com a Bruma de Avalon. A Bruma tá no abriguinho dela e a Nota Maria tá solta. Aí elas ficam lá. E de vez em quando uma dá uma mordiscada na outra, machuca mesmo. Machuca de verdade. Sem minha supervisão, eu não deixo ninguém à toa. Quando eu saio, eu coloco. Um fica num quarto, outro fica no outro, outro fica no outro. Eu tomo cuidado com a janela. Eu crio animais de espécies diferentes aqui. Eu tenho gatos. A Gaia é um doce, a gata. Ela fica brincando com a Bentivi na cabeça dela e tudo. É uma delícia. Só que eu não posso vacilar. Eu não posso vacilar, porque toda morte prematura poderia e deveria ter sido evitada. E a gente não faz resgate animal para ser irresponsável com eles. Então, cuidados de higiene, cuidados veterinários, quer dizer, cuidado de saúde, cuidado afetivo. Eles precisam de companhia. Animal não pode viver sozinho. Nenhum ser foi feito para viver sozinho. Se fosse, não reproduzia. Reproduzem, então eles têm afeto. Eles cuidam uns dos outros, eles interagem, brigam também, se você não tomar cuidado. Mas tem que ser assim. Aí, quando eu resgatei o bebê 8, foi uma maravilha, porque na sequência eu resgatei a Rosinha, que era a periquita que estava na mesma condição do bebê 8, só que ela foi encontrada pelo centro de adoção. E aí eu fiz tudo aquele rigor que eles têm e adotei. Os dois estão juntos. Mas quando eu coloquei os dois juntos, eu fiquei olhando, eu fiquei observando. Eles podiam não se dar, que nem gente. Gente também às vezes não se dá. Tem gente que se ama e casa. Tem outros que se detesta, não pode ser nem vizinho, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí a gente fala, uma vez eu falei que uma coelhinha que eu tinha foi mordida pela outra e arrancou um pedaço. E eu conversando com uma amiga minha, que por sinal é judia, eu falei pra ela, olha, aconteceu isso e isso com a coelhinha, uma mordeu a outra. Aí ela olhou pra mim e falou assim, são animais, né? Animais são assim. Eu falei, amiga, olha tu quem fala, hein? Olha a guerra lá na tua terra, como é que anda? A guerra entre Israel lá, a Síria, a Líbia, né? Então, assim, são animais, né? Somos, amiga. Somos animais. Então, a gente tem as mesmas coisas boas e as mesmas coisas difíceis. É bom a gente lembrar disso. Ai, gente querida, muito obrigada, viu? Quem tem alguma pergunta para fazer? Eu fico muito feliz quando vocês têm condições de compartilhar o vídeo, porque aí outras pessoas podem ter contato com essas informações, né? Porque quando elas vêm, às vezes eu faço algum vídeo, alguém me pergunta, nossa, Nana, mas você tem pássaros aí? Aí tem gente que fala assim, você nunca mostra os pássaros, é porque às vezes as pessoas pegam as coisas na superfície, né? Elas pegam e veem um vídeo, aí elas veem um pássaro na gaiola, aí elas falam assim, nossa, ele tá na gaiola, ai que horror, tá vendo? Ela fala de libertação, mas ela tem pássaros engaiolados.
E aí ela não dá tempo para você explicar tudo. Os animais aqui não vivem presos, eles vivem soltos, sob supervisão, com responsabilidade, porque eu sou comprometida com a vida deles, com a tutela que eu assumi deles. Eles não são meus animais de estimação, eles não estão aqui para atender os meus caprichos, embora a gente se afeiçoe muito e acabe amando loucamente, porque eu não tenho como expressar o amor que eu tenho por todos eles. E acabe mesmo que eles ganham beijos e abraços, mas eles não estão aqui para servir de distração, de brinquedo, de diversão e muito menos de exploração. Esses dias tinha uma pessoa falando que uma égua tinha sido resgatada e estava vendo se tinha alguém para fazer a adoção responsável. Um animal de grande porte que exige uma alimentação específica, que exige um espaço específico, cuidados específicos. E aí alguém comentou, perguntou se podia doar para um centro que fazia aquele hipismo de terapêutico, sabe? Ecoterapia. E aí a pessoa falou assim, olha, eu vou reforçar, ela não poderá ser explorada de forma alguma, é isso, mas nem que seja para salvar a mãe doente de alguém, não. Ai, Nana, como você está sendo radical, olha, esse é o meu trabalho, isso é a minha vida, é o significado da minha existência. Eu faço isso porque eu entendi a mensagem do veganismo, a mensagem do abolicionismo animal. Eu vou lutar até o último respiro pela libertação desses seres. Sem consciência é trocar 6 por meia dúzia. O animal na ecoterapia, ele é explorado para cuidar de humanos. Os humanos encontraram mais uma coisinha para explorar o animal. E eu quero falar aqui, que eu ainda vou repetir isso muitas vezes. Todo mundo conhece o meu filho, o Diego, mini vegano. E aí as pessoas sempre falam, ai, que legal, ele é incrível, ele é mesmo uma criança incrível, né? Uma criança que assume uma postura de abdicar de tantas coisas em favor da luta pela abolição animal, é digna do nosso reconhecimento, da nossa gratidão. Realmente, eu não tiro o mérito dele. Mas a minha filha, eu sinto uma gratidão especial. Porque ela é muito tímida, assim, tímida não, ela era muito cuidadora dos outros. Então, como ela cuidava muito dos outros, ela cuidava pouco de si. A identidade dela era uma coisa retraída. Ela estava sempre cuidando dos outros. Isso bebezinha, assim, menininha de 3 anos. E aí, depois que isso começou a ficar muito frequente, o pai dela colocou ela na equitação e ela desenvolveu tantas coisas legais com a equitação que ela acabou se tornando campeã paulista de salto e enduro, campeã brasileira de salto e enduro. E ela tinha uma relação com os cavalos linda e maravilhosa para os moldes humanos. Quando eu me tornei ativista dos direitos animais, nós tivemos que ter algumas conversas que foram conversas muito difíceis. Porque para ela, da maneira como ela entrou em contato e da maneira como o mundo quis transportar para ela a ideia da equitação, abandonar o que ela chamava, o que todos chamam de esporte, foi uma coisa assim muito difícil e delicada. E ela saiu. Então, para mim, isso foi uma das coisas mais relevantes para uma criança fazer, uma adolescente fazer. Quando para ela, o contato que ela tinha com o cavalo parece muito bonito. O cavalo é muito grande, muito forte, uma magricelinha de uma criança montar não parece ruim. Os cuidados pré e pós a montaria são muito dedicados, eu inclusive reconheço isso, porque eu também fui amazona na minha juventude. Então fica muito difícil de tirar essa máscara, é uma máscara muito grande, muito bonita, muito enfeitada. A gente olha para o cavalo e tem a sensação de que ele realmente está feliz, mas não está. É a exploração do animal e ponto. É difícil demais, muito difícil. Para ela foi muito difícil. Mas eu falei muitas vezes para ela
Não, filha, você tem milhares de maneiras de se relacionar verdadeiramente com o amor pelos cavalos. Vá lutar para libertá-los das charretes. Hoje ainda existem milhares de cavalos que ficam tortos, destroçados, têm o olho esquerdo estourado para ficar puxando, tracionando carroça. E quando chegam no final da vida, eles são descartados. Lá no Rio de Janeiro tem lugares onde eles simplesmente jogam os animais em abismos, lá em desfiladeiros, para os animais se danarem, morrerem lá no final da vida. Caem, desmaiam. Então, se você quer se relacionar com o cavalo verdadeiramente por amor, vá ajudar a libertá-los. Porque nenhum cavalo, por mais que ele pareça que ele gosta de trabalhar, ele sai da selva e vem entrar numa baia para você enfiar um bridão na boca dele, uma rédea e uma sela e montar. Então, assim, para nós hoje isso é muito evidente, mas para a maioria das pessoas que insiste em negar essa realidade, é muito difícil de entender. Então aí que tentando chamar a vaquejada de esporte, dizer que o boi é bem tratado. Dizer que a vaca é bem tratada, que o bezerro é bem tratado na vaquejada. Insistem em dizer que eles são felizes no rodeio. Quem está dizendo que eles são felizes? E na equitação a mesma coisa. Então, eu tiro o meu chapéu para minha filha, Martina, porque o que ela fez foi muito mais difícil do que o Diego fez. Não acho que uma coisa exclua a outra, tá? O mérito dele é o mérito dele, mas é que raramente a gente fala sobre essa questão da Martina. Ela fica nos bastidores, né, dando apoio para todo mundo e a gente esquece de falar sobre isso. Então, por isso é que eu digo, só o exemplo, por mais contundente que o exemplo seja, eu não acho que baste. Porque o que vale mesmo é o catalisador, sabe? É a conexão das duas coisas, o seu exemplo e uma forte orientação. Se você diz para o seu filho, trabalha, conversa com o seu filho e explica para ele, ele vai entender e vai fazer a conexão. Porque senão, o seu exemplo é uma coisa opcional. Ah, mãe, você largou a equitação porque você quis. Eu não quero. Eu gosto de me relacionar com o animal assim. Pronto, acabou. Então, assim, tem o exemplo. É muito importante o exemplo. Sem o exemplo não dá para ter orientação. Acho muito difícil dar orientação sem exemplo. Mas só o exemplo sem orientação torna a nossa consciência optativa. E aí eu acho que é o trabalho que os pais têm obrigação de fazer, que os adultos têm obrigação de fazer. Então hoje eu queria mesmo tocar nesse assunto, porque eu acho que em outros momentos talvez a gente volte a falar nisso, mas eu acho fundamental orientar e dar exemplo junto e falar o quanto foi difícil para minha filha fazer essa conexão de entender mesmo se ela entrou para ser amazona aos 5 anos de idade, 4 anos de idade e foi até os 11 desse jeito, sendo campeã, ganhando ainda méritos para tirar essa blindagem. Não é fácil, mas é possível. Isso é legal. Saber que é possível é legal. Que a gente faz isso com amor, e o amor ajuda, é o combustível, né? Que mais? Tem alguém falando alguma coisa? A Érica tá falando que na infância ela ganhou uma porquinha da Índia. Apesar de ser uma criança que não machucava animais, ela viu o animal ficar numa gaiola até morrer de solidão. E aí ela nunca mais quis animal. Entende que às vezes esse aprendizado sem orientação, sem exemplo, ele custa muitas vidas. Porque no caso da Érica, ela era uma criança sensível. Ela se tornou uma pessoa consciente pela própria sensibilidade. Mas dá para contar com isso? Dá para a gente deixar as crianças tomarem consciência se der, se for possível? Eu não acho justo, porque quantas vidas são sacrificadas em função dessa lentidão com que a gente toma nota das coisas, né? Então eu acho que é isso mesmo. Obrigada, Érica, porque esses depoimentos ajudam muito as pessoas a se sentirem com empatia. Falar, olha, eu também, eu tenho um vizinho. Por isso que quando a gente vai resgatar animal, a gente tem sempre a consciência de tentar resgatar em pares, em casais. Tem a consciência de interromper imediatamente a procriação. Isso é, assim, salutar. São 2 medidas básicas, assim, de emergência. Uma,
cura, se tiver doente, se tiver com bicheira, se tiver com qualquer doença, a primeira coisa, socorre, medica. Curou? Curou. Imediatamente interrompe a procriação. Se é animal que prolifera, que nem coelhinho, por exemplo, separa, castra, assim que possível. Cachorro, a mesma coisa. Todos os animais que são possíveis de castrar, castre. E aí tem animais que são muito pequenininhos, eles não aguentam anestesia, não podem sobreviver, como se diz, não sobrevivem a uma intervenção invasiva desse tipo, então separa, não pode criar junto. Aí tem uns que falam, mas macho com macho briga, então aí coloca eles perto, em gaiola. Em algumas exceções não pode mesmo nem colocar perto, porque eles brigam, se eu não me engano, é o esquilo da Mongólia, que ele fica estressado. Enfim, mas assim, gente, o trabalho que a gente faz de resgate animal, ele é uma profilaxia num sistema explorador. Ele não é feito para que a gente salve todos os animais e monte milhares de santuários pelo mundo. A nossa ideia não é essa. A gente faz isso porque hoje, na sociedade do jeito que é, especista, exploradora, escravocrata, a gente só pode fazer isso de melhor. Mas a nossa luta é para que um dia, e talvez eu não viva para ver isso, mas eu tenho fé que o meu trabalho vai andar como se fosse ver, pelo menos nesse corpo, não, é para que um dia não precise resgatar animal e ficar com ele. Não precise. Os resgates sejam feitos exclusivamente por acidentes da própria natureza. E aí nós possamos fazer intervenções que só tornem a vida deles em liberdade melhor. Essa tem que ser a nossa única intervenção. Por exemplo, a gente identifica que em determinado lugar um animal está se proliferando demais. Com um manejo mais que responsável, bem consciente, de repente os biólogos podem fazer uma intervenção de esterilização. Esterilização não é extermínio, tá? Esterilização é alguma coisa que interrompa a procriação, mas deixe eles continuem preservando a vida, a liberdade, a integridade e a dignidade do animal. Quem sabe um dia a gente veja isso, ou os meus filhos vejam isso, quem sabe? Mas enquanto a gente vive numa sociedade que preda, que depaupera a natureza, que destrói os habitats e que explora os animais e que despreza os animais e que usa os animais como objeto, então essa sociedade ainda precisa de alguns resgatadores conscientes e conscientizadores para quem eventualmente for fazer uma adoção ou um resgate, não fazer isso com a mente engaiolada, com a cabeça sem noção. Porque eles não são nossos animais, eles são tutelados por nós, que tem que ter uma responsabilidade imensa para que isso aconteça de uma maneira que minimamente valha a pena, né, para eles, porque o que a gente faz é sempre muito pouco, é sempre aquém do que deveria ser feito. A Eliane está dizendo que ela mora num bairro que é zona rural e que eles acham tudo normal. Criar patos sem água para nadar, galinha sem lugar para ciscar, sem mato, boi na rua chorando com chuva e frio. Eu também ouço isso. Assim, tem noites que eu não consigo dormir. Eu não consigo conciliar o sono, de desespero que me dá. E não tem para quem denunciar. Então, a Eliane está falando uma coisa que eu ouço muito frequentemente. O que eu faço quando eu não posso resgatar? Eu posso denunciar meu vizinho? Eu posso denunciar o não sei o que lá? Pode. E até deve. Só que sempre lembrando que a nossa luta é para conscientizar o mundo o tempo todo de que isso está errado. De que não pode fazer isso com o animal. Porque a gente não consegue dar conta e porque as denúncias muitas vezes caem em mãos de pessoas que pensam igual o seu vizinho abandonador, explorador, que não estão nem aí para os animais, que não estão realmente nem aí. Quando eu resgatei as éguas, o meu marido correu à cidade tentando encontrar um lugar, um órgão que respondesse pela denúncia ou assim, olha, a gente precisou assim, primeiro eu resgato, depois eu vejo o que faço com a sociedade, né? Então a égua estava babando de calor, no sol fritando, ela estava amamentando uma potrinha, ela estava bem judiada, era uma égua que visivelmente tinha sido muito explorada, porque ela estava toda machucada, estava com carrapato, assim, perdida, muito magra, esquelética.
E a potrinha caindo de fome, né? Porque evidentemente não devia ter leite. Aí eu resgatei, trouxe para minha casa. E aí eu sabia que eu ia ter que tomar cuidado, porque esses animais, principalmente esses animais, são objetos de exploração, então as pessoas os têm como propriedade e ela tem um valor financeiro para eles, e então configura roubo fácil, né? E vai saber. Então a gente tentou avisar a polícia, olha, fala que a gente não roubou, a gente resgatou, tá alimentando, dando água, medicando e a gente vai ver o que faz com ela agora. E aí muita gente falou um monte de loucura, assim, houve um monte de gente louca, que eu tinha que pegar, eu tinha que enfrentar o dono, que eu não podia devolver nunca, porque senão ele ia explorar de novo, porque eu tinha que denunciar. Denunciar pra quem? Ninguém nem quis saber da denúncia. Eles falaram, não, se o cara vier aqui reclamar que vocês roubaram, a gente tem como fazer um boletim de ocorrência. Mas o que vocês querem, eu não tenho. Por quê? Porque ele é um objeto, é dele, ele faz o que ele quiser com ela. Dá vontade de morrer. Eu senti vontade de morrer. Mas aí eu conduzi as coisas da maneira como eu sabia. Então eu fiquei com as éguas, elas comeram o meu gramado inteiro. Eu não dormi à noite porque o meu terreno ele é em declive. E aí eu fiquei com medo da égua que estava doente, né? A égua grande cair e se estatelar e acontecer alguma coisa grave. Fiquei com medo e fiquei com pena dela e eu passei noites e noites acordada com ele. Com ela foi um prazer enorme ter esse contato com esse bichinho. E aí depois de uma semana o dono falou que queria ela porque ele tinha onde cuidar, porque era um lugar legal e tal, e aí ele levou, eu fui ver, aí eu fiquei amiga dele, conversei com ele, falei que então eu ia ajudar a cuidar da égua, eu ia comprar ração, ia comprar medicamento, curei uma bicheira que ela tava, fui lá passar o remédio na bicheira, alimentamos, cuidamos, e um dia a égua mais velha escapou e se atolou num lodaçal. E eu só recebi a notícia, porque eu cuidava dela sempre, né? Eu recebi a notícia que ela tinha morrido. Então, assim, eu tive mais um dos surtos, porque essa é uma questão que a gente vai conversar um dia também a respeito de resgate. A gente vai falar quantas vezes a gente tem que lidar com as perdas, né? Com as perdas inevitáveis mesmo, porque a gente evita todas que a gente pode, mas tem algumas que a gente não pode. A gente ainda não encontrou o elixir da longa vida e eles também padecem desse mal maldito mesmo, que é a morte, né? E quando a gente perde um animal para a morte, é muito difícil. É muito difícil em todos os sentidos. A senhora tem que dormir. Então, eu vou encerrar a nossa conversa de hoje, porque eu tenho que colocar essas crianças para dormir, porque se eu não colocar, elas não vão sozinhas. E lembrando que hoje foi uma exceção, eles não podem ficar acordados até muito tempo, o pássaro precisa dormir cedo. Alguns animais não, são os notívagos, né? As chinchilas é o contrário, dorme de dia, à noite pula. Coelho também, dorme de dia, à noite pula, que é uma beleza. E cachorro a maioria também, né? Gato e tal, mas pássaro não, ave não. O frangolindo, quando bate 5h30, ele já sai, popó, e vai caçar um lugarzinho para ele dormir. A gente vai se encontrar várias vezes para falar sobre resgate responsável. Vou dar umas dicas que a gente pode dar sobre todas as necessidades que eles têm, e vocês que quiserem, todo mundo que se interessar em saber coisas sobre a natureza dos animais, dicas, como que a gente faz, como que a gente pode fazer, vou disponibilizar. Eu montei um texto de orientação para as pessoas sobre resgate, sobre saúde, higiene, cuidado, afetividade e etc. Eu vou disponibilizar para quem quiser. Meu e-mail é veganaeamãe, tudo junto e sem acento, @gmail.com. Podem me chamar no inbox, podem chamar na página Vegana é a Mãe, podem chamar na página Mini Vegano, podem chamar no canal Vegana é a Mãe também, que a gente responde, tá bom? Hoje, então, eu dedico especialmente essa conversa que a gente teve em agradecimento profundo pela Viviane Clemente, que é a nossa parceira querida que resgatou o Zezé, que cuidou dele que nem mãe mesmo, com todo o coração, com todo o amor, e que teve um gesto que pouquíssimas pessoas conseguem ter, que é o de ter a responsabilidade de entender que o melhor para ele às vezes não coincide com o que é melhor para a gente, mas que tem que ser realmente a prioridade.
E ela fez isso me dando a honra e a alegria de poder tutelar o Zezé. E eu vou cuidar dele com toda a minha alma, assim como eu cuido de cada bichinho aqui, até de uma mariposa que eventualmente entra aqui na minha casa, porque o meu trabalho, ele não se restringe a tutelar animais. Ele é um trabalho que eu entrego a minha vida e a minha alma para conscientizar as pessoas, para a gente poder um dia fazer tudo isso juntos, e aí vai ser muito mais fácil. Obrigada demais por todo mundo que participa, que assiste, que colabora. E assim que a gente puder, a gente se reúne de novo para falar de novo. Os comentários que vocês deixarem, se eu puder, eu já respondo. E quem puder, responde também, porque aí todo mundo fica junto mesmo, um respondendo o outro, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada por